Se você está cansado da quantidade de empates excessivas que nós temos nos campeonatos mundial de xadrez hoje em dia, bem, você veio para o lugar certo. Oitava rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016. Primeiro resultado decisivo que nós tivemos nesse Mundial. E a gente vai ver a análise dessa partida logo depois da vinheta. Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos de volta à Central de Xadrez para a análise da oitava rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016. Primeiro resultado decisivo que nós tivemos nesse Mundial, com situações bastante interessantes que, me desculpe, mas merecem seu like. Várias coisas nessa partida merecem o like, então eu já gostaria de pedir desde já que vocês deixem o seu like aqui. E antes de começar a análise da partida, eu gostaria de fazer um comentário de algo bastante interessante que aconteceu logo antes da partida começar, que foi o lance cerimonial da partida. Todas as partidas desse Mundial, o primeiro lance está sendo feito por alguém famoso. Nós já tivemos atores de Hollywood, nós já tivemos diretores de filmes blockbusters, só que o primeiro lance feito nessa partida foi feito por uma pessoa que é muito especial, pelo menos para mim. Eu acho a importância dessa pessoa hoje em dia imensurável, que foi o Neil deGrasse Tyson, astrofísico muito famoso na atualidade, que tem feito um trabalho excelente para a divulgação científica nos tempos atuais. Ele foi o apresentador da remodelagem da série Cosmos, e eu vou deixar a foto desse lance cerimonial logo aqui abaixo da minha cara, certo? Então apreciem. Eu realmente fiquei bastante feliz de ver um divulgador científico fazendo o lance cerimonial dessa partida. E talvez por ser uma pessoa da ciência, o Neil deGrasse trouxe a sorte que a gente estava sedenta por acontecer, que é ter um resultado decisivo na partida em que o Carlsen jogou com as peças brancas e o Karyakin jogou com as peças negras. A oitava rodada desse Mundial, partida jogada no dia 21 de novembro de 2016. Carlsen começou essa partida com o lance D4, Karyakin respondeu com cavalo F6, cavalo F3, D5, e aqui nós tivemos um lance que não é tão comum nesse nível de partida, com jogadores de tão alto nível, que é o lance E3. A ideia desse lance é apoiar aqui o peão de D4, consolidar a posição desse peão. Só que em contrapartida, o peão de E3 atrapalha o desenvolvimento do bispo de casas escuras das brancas. Isso é um lance muito mais comum em partidas de níveis muito inferiores, mas essa sequência, esse lance E3, tem algumas ideias por trás, que, por exemplo, é apoiar um possível peão em F4 futuro com um forte ataque na ala do rei. Então, esse lance não é jogado por qualquer motivo nessa posição. Pois bem, o Karyakin seguiu com E6, bispo em D3, C5 para desafiar esse centro branco, e aqui as brancas jogaram B3. Bem, já que o bispo não vai poder desenvolver por essa diagonal, a gente traz esse bispo para essa grande diagonal. Assim que a posição abrir aqui em D4, que esse peão provavelmente vai trocar logo logo, esse bispo na casa B2 vai estar muito bem posicionado para o resto da partida. Bispo em E7 das negras, abrindo caminho para o roque. Roque branco, roque negro, bispo em B2. E aqui nós temos o lance B3 das negras, apoiando o peão em... B6 das negras, né? Apoiando o peão em C5 e abrindo caminho para o bispo desenvolver em B7, também procurando olhar essa grande diagonal. Peão toma peão, e aqui as negras não capturaram com o peão de B6. Ao invés disso, elas capturaram com o bispo. Bispo toma C5. As brancas continuam com o cavalo de B em D2. Esse cavalo não vai
não é muito bom você desenvolver ele aqui na casa C3, como normalmente seria, porque esse cavalo atrapalharia o avanço C4, que é uma das ideias que as brancas têm, além de interferir na ação do bispo nessa grande diagonal. Então o bispo decidiu desenvolver para B2, não é interessante você colocar seu cavalo em C3, porque o bispo não teria muita utilidade mais. Bispo em B7 das negras, e aqui a gente tem uma situação interessante. Os bispos de ambos os lados estão muito bem posicionados nessa posição. Bispo em B2 e bispo em D3 em conjunto tem uma ação muito forte em cima do roque negro. E bispo em B7 e bispo em C5 também tem uma ação muito forte em cima do roque branco. Então aqui, ambos os lados vão ter que começar a tomar cuidado com possíveis operações a longa distância do adversário, porque esses bispos podem ser uma peça fundamental nessas operações. Dama em E2 das brancas, deixando a possibilidade para as brancas quebrarem aqui o centro, atacarem esse centro, seja com lance E4, seja com lance C4. Ambos os lances têm o objetivo de bater aqui no peão de D5, só que as brancas ainda não mostram para as negras com qual peão elas vão atacar esse centro, então deixam as negras na expectativa. Cavalo de B em D7, e aqui as brancas tomaram a decisão. Como que elas vão abrir a posição no centro? Elas adotaram um peão de C, C4. Mas vamos dar uma pequena análise no que poderia ter acontecido caso as brancas tivessem jogado peão em E4. Bem, peão toma peão, cavalo toma peão, cavalo toma cavalo, bispo toma cavalo. Os bispos são trocados na casa E4. E depois desse tanto de troca de peças, nós vemos que ambos os lados não têm nenhuma fraqueza considerável. Nenhum dos reis está débil, não temos nenhum rei com ameaça de ataque fulminante. E nós tivemos uma grande troca de peças nos últimos lances. Quer dizer, a posição está bastante simplificada. E provavelmente isso traria um empate, já que sem muitas peças no tabuleiro, nenhum dos lados vai dar conta de pressionar muito o adversário. Então, provavelmente pensando nisso, o Carlsen decidiu não fazer o lance E4, e ao invés disso, ele decidiu abrir esse centro com o lance C4, procurando manter a tensão no tabuleiro. Ele dá a chance para o Karyakin manter a pressão em cima da sua posição, só que ele também mantém a pressão em cima da posição do Karyakin. Então C4 das brancas, e aqui essa posição já foi jogada algumas vezes na história. Nós já tivemos experiências com o lance cavalo em E4, nós já tivemos experiências com o lance dama em E7, só que aqui o Karyakin inovou e fez um lance que nunca foi jogado antes. Peão toma C4, cavalo toma C4. Essa posição nunca esteve em nenhum livro que os jogadores tenham disponíveis para estudo, nenhuma base de dados. Estamos por conta do cérebro dos jogadores agora. Terminamos a teoria da abertura. Aqui nós podemos perceber que tanto a coluna a coluna D quanto a coluna C são colunas abertas agora. Então, ambos os jogadores vão procurar correr atrás do domínio dessas colunas. As negras começam com dama em E7, abrindo caminho para uma de suas torres dominar a coluna E quando jogar uma das torres em E8. Aqui as brancas, antes de dominar essa coluna, jogam lance A3, apoiando um avanço B4, desalojando o bispo aqui em C5. Esse bispo ele está muito bem posicionado nessa diagonal. Se ele tiver que sair daqui, ele vai para alguma casa não muito favorável. Na verdade, a única casa que ele tem disponível é D6. Jogando em D6, as brancas têm cavalo toma D6, trocando o bispo pelo cavalo e garantindo um belo par de bispos para as brancas.
Então as negras não querem desalojar, tirar seu bispo aqui de C5, certo? Por isso elas jogam o lance A5. Defende a casa B4 de um possível avanço de peão, só que em compensação as brancas ganham a possibilidade de dominar aqui a casa B5 na posição das negras, porque essa casa não pode ser mais defendida por nenhum peão negro. É uma fraqueza na posição das negras que as brancas procuram se utilizar imediatamente. Cavalo em D4, procurando no próximo lance jogar cavalo em B5, deixando esse cavalo relativamente bem posicionado nessa casa. As negras jogam torre de F em E8, torre de F em D8, procurando dominar essa coluna. As brancas respondem com torre de F em D1, torre de A em C8, torre de A em C1, e aqui a gente percebe que ambos os lados estão com suas peças muito bem colocadas. Os bispos de ambos os lados estão muito bem colocados, atacando, ou pelo menos de olho, no roque do adversário. As torres de ambos os lados estão já posicionadas para disputar essas colunas abertas. As damas de ambos os lados estão prontas para ir para operações em qualquer dos lados do tabuleiro, em qualquer das alas do tabuleiro. E a gente vê que a única diferença considerável na posição dos dois lados é o posicionamento dos cavalos. Por um lado, os cavalos brancos estão mais centralizados, certo? Só que também estão olhando mais para a ala da dama. As brancas vão tentar um ataque aqui na ala da dama, só que na ala da dama não está o rei, né? Enquanto as negras, apesar do cavalo de D7 estar relativamente recuado, ele está pronto para ir para a ala do rei, para um possível ataque nessa ala do rei, sendo que o rei branco está na ala do rei. Então, se as negras conseguirem um ataque bem sucedido aqui na ala do rei, o rei branco está em perigo, certo? Então, a única diferença na posição é o posicionamento dos cavalos. Só que as negras querem resolver esse problema do cavalo de D7 logo, e com isso elas jogam cavalo em F8. E a ideia aqui é trazer esse cavalo para G6, H4, usando o cavalo de H4 em conjunto com o bispo de B7 para bater no peão de G2, atacando esse roque das brancas. Pois bem, a ideia das negras é essa, e como as brancas vão se defender desse possível ataque negro. Dama em E1. À primeira vista parece que essa dama não está defendendo nada, né? Mas, depois de cavalo em G6, as brancas recuam o bispo para casa F1 e o ponto G2 agora se encontra defendido pelo bispo e pelo rei. As negras continuam com cavalo em G4. Ok, o cavalo estava relativamente bem posicionado aqui em F6, olhando algumas casas centrais aqui, só que as negras acreditam que esse cavalo vai ficar melhor posicionado na casa E5. Então elas aproveitam a chance que as brancas ainda não fizeram um lance H3, defendendo aqui o ponto G4, para jogar cavalo em G4, procurando trazer esse cavalo para o ponto E5. As brancas respondem com cavalo em B5, e aqui a gente percebe que ambos os cavalos estão de olho na casa D6. Se um desses cavalos entrar aqui na casa D6, pode ser que as negras fiquem com algumas debilidades, né? Esses cavalos estão começando a criar alguns transtornos na posição das negras. Talvez por isso as negras desistiram do lance dama em G5. Seria um lance interessante. A gente percebe que as peças negras estão ficando muito bem posicionadas aqui na ala do rei. A gente já tem um bispo lá em B7 olhando essa ala do rei. Cavalo aqui em G4 também já está criando alguns transtornos na posição do roque branco. Por que não trazer essa dama para se juntar à festa de ataque no rei branco, né?
O problema de dama em G5 é que ela deixa de tomar conta do ponto D6. Então, com isso, um dos cavalos poderia entrar aqui em D6, causando algum transtorno na posição negra. De repente, esse bispo aqui em B7, que estava apoiando o ataque no rei branco, já parece que vai cair, né? Ou pelo menos vai ser trocado pelo cavalo. Então, talvez, para evitar isso, evitar um cavalo em D6, as negras jogaram bispo em C6, tentando desalojar esse cavalo de B5. Se esse cavalo sair de B5, a dama vai estar liberada para poder vir para a ala do rei, atacando o rei branco. As brancas não querem tirar esse cavalo de B5, por isso elas jogam A4, apoiando o cavalo de B5. Bem, não vou conseguir o cavalo de B5, vou tentar tirar esse cavalo de C4 então. Bispo em D5. Aqui as brancas jogaram bispo em D4, propondo a troca de bispos de casas escuras. As negras continuaram com bispo toma C4, torre toma C4, bispo toma D4, torre de D toma D4, e aqui a gente tem uma posição bastante interessante. Eu, particularmente, se eu tivesse com essa posição no tabuleiro, eu estaria extremamente nervoso. Não porque meu adversário teria alguma vantagem decisiva, mas é porque a situação se encontra bastante indefinida agora. Nós temos as torres brancas atacando o cavalo de E4. Esse cavalo vai ter que sair daqui logo logo. Só que o mais interessante é que nós temos a proposta de troca de torres nas duas colunas. Então, as negras têm aqui uma decisão interessante de qual torre tomar, ou esperar para as brancas tomarem essa decisão de qual torre tomar. Dependendo da torre que for tomada, a posição final, no final das trocas, pode ser completamente diferente de uma outra possível troca. Pois bem, as negras decidem capturar a torre em C4, e aqui a gente pode ver algumas consequências que nós teríamos. Se as brancas tivessem capturado essa torre de C4, elas continuariam ameaçando esse cavalo de G4, só que as negras poderiam trazer o seu cavalo aqui de 6 para D5, apoiando o cavalo de G4, cutucando a torre aqui em C4, mantendo o cavalo de G4, as negras têm a possibilidade de trazer a dama com um possível ataque fulminante em cima do rei branco. Então, não parece tão interessante essa possibilidade das brancas, né? Uma outra possibilidade seria bispo toma C4. E aqui o cavalo continua sendo atacado, torre toma torre, cavalo toma torre. Nós tivemos também uma troca de peças equivalente anterior, só que as brancas não têm nenhum alvo em específico na posição negra, enquanto as negras continuam com uma certa pressão aqui em cima do rei branco. Talvez se essa posição terminasse em empate depois de mais alguns lances jogados, porque nós realmente simplificamos bastante a posição. Nós não temos mais um bispo negro apoiando o ataque negro, só que parece que as negras também estão melhores, relativamente um pouco melhores nessa posição. Por isso, as brancas decidiram fazer um lance um tanto quanto esquisito, mas que mantém a pressão na posição e que mostra que o Carlsen realmente não está afim de empatar essa partida. Carlsen quer manter a pressão na posição para manter a possibilidade de conseguir uma vitória nessa partida. Magnus Carlsen jogou o lance peão, toma C4. E aqui a gente percebe que o Carlsen está isolando seus peões, né? Para que isso? O que as brancas vão ganhar com isso? Bem, a ideia é que depois de torre toma torre, peão toma torre, as brancas têm uma estrutura de peões móveis aqui.
As negras não têm mais nenhuma torre para poder bater nessa estrutura de peões. A gente tem que lembrar que esses peões não têm peões em diagonais, em colunas do seu lado para poder apoiá-los. Mas sem as torres negras para atacar esses peões, essa fraqueza não é uma fraqueza considerável. E essa estrutura de peões móveis das brancas pode trazer a ideia para as brancas de querer, possivelmente, criar um peão passado. Se as brancas conseguirem tirar a dama negra dessa diagonal, as brancas começam a ter a ideia de jogar peão em C5, depois peão toma peão, e as brancas têm um peão passado aqui na coluna C. Lembrando, essa dama não pode mais estar nessa diagonal, porque agora esse peão está caindo, certo? Além desse peão passado na coluna C, as brancas também têm a ideia de capturar esse peão aqui em A5, criando um outro peão passado na coluna A. Então são possibilidades que ficam abertas para as brancas. Mas as negras decidem não trocar as torres aqui em D4. Ao invés disso, elas jogam cavalo em F6. Dama em D2 das brancas, aumentando a pressão aqui na coluna D. Definitivamente agora as brancas conseguiram ganhar essa coluna. As negras não veem vantagem em trocar as torres nessa posição. Ao invés disso, elas jogam torre em B8. Bem, já que o meu único ponto que não estava sendo defendido era esse peão de B6, eu tenho que tirar a torre da coluna D, eu tiro ela para uma posição que eu defenda a minha única fraqueza nessa posição. E aqui as brancas jogam o lance G3. A gente já conversou sobre essa ideia em outras partidas. As brancas têm um bispo de casas claras, elas posicionam seus peões nas casas de cor oposta a seu bispo para aumentar a ação do seu bispo. Cavalo em E5 das negras, bispo em G2, e aqui as negras jogam o lance H6 puramente para abrir uma janela para o rei respirar em caso de um futuro ataque aqui na última fila. Se esse rei não tiver essa janela para respirar, ele está perigando levar checkmate. Pois bem, aqui uma ideia interessante para as brancas seria jogar o lance H3, com a mesma ideia que o rei negro teve aqui. Eu abro uma janela para o rei branco fugir para H2, atrás do seu bispo, certo? Ele estaria numa posição bastante protegida aqui, em caso de um ataque na última fila. Além disso, o lance H3 apoia um avanço de peão para G4, com só depois disso as brancas jogando o lance F4, expandindo aqui na ala do rei, procurando algum ataque na ala do rei, desalojando esses cavalos que estão aqui no centro das negras, só que de uma forma relativamente lenta, mas também sem se comprometer. As brancas aqui não estão se comprometendo a um ataque direto. Caso elas percebam que o ataque não vai ter futuro, bem, elas podem parar nessa posição aqui e a posição branca está relativamente bem defendida. O rei estaria aqui em H2 sem grandes problemas. As brancas não vão encontrar grande dificuldade para defender o ponto F2 e as brancas garantiriam uma posição sólida, mas também com uma possibilidade de um ataque futuro na ala do rei. O Carlsen realmente estava com muita sede de sangue nessa partida. Ele decidiu se comprometer diretamente com o ataque na ala do rei. Não jogou o lance H2 agora. Ao invés disso, ele jogou o lance F4 direto. A gente vai ver agora as consequências de não ter a casa H2 para o rei poder escapar caso necessário. E aqui a ideia das brancas é simples. Desalojar os cavalos aqui do centro com um possível ataque na ala do rei. Bem, as negras seguem com cavalo de E em D7.
ele estava sendo atacado, eu tenho que tirar ele da casa E5. O problema é que o cavalo em D7 ele está atrapalhando com o raio de ação da dama aqui em E7. As brancas se aproveitam disso para jogar cavalo em A7, já que a dama negra não está defendendo o ponto A7. No próximo lance, esse cavalo quer jogar em C6, atacando torre e dama, entrando na posição negra, fazendo aquele estrago que a gente tinha comentado mais cedo na partida. As negras já preveem esse ataque duplo, tiram sua dama do ataque e põem sua dama em uma posição bastante ativa. Aqui as negras estão ameaçando ganhar o peão de A4 e caso a dama branca saia da defesa do peão aqui de E3, as negras também estão ameaçando dama toma peão, atacando o rei e a torre. Então as brancas vão ter que tomar cuidado nessa posição. Cavalo em C6, atacando a torre sai do ataque. E aqui nós vemos a consequência da falta do lance peão em H3 mais cedo. A gente teria a possibilidade de tentar tomar o cavalo de D7 com a torre, cavalo toma torre, dama toma cavalo, e aqui nós teríamos bispo e cavalo em troca da torre negra. Seria uma situação interessante. A torre negra está fora de jogo, está muito mal posicionada, sendo que as peças brancas estão muito melhor posicionadas. Então, o ataque branco pode surtir efeito nessa posição. O problema é que as negras têm dama toma E3 e o rei é obrigado a fugir para a casa F1. Beleza, a torre negra não está bem posicionada, só que esse rei negro está pessimamente posicionado. Então, entre uma torre e um rei mal posicionado, eu prefiro manter uma torre mal posicionada, certo? Porque esse rei pode sofrer as consequências dessa mal posição dele. O rei não pode vir aqui para H1, caso você tenha visto essa posição, porque dama em E1, bispo em F1, dama dá checkmate. Então o rei não pode ir para H1. Ok. Vamos voltar aqui um pouco a posição. O que teria acontecido caso esse peão de H3 já tivesse em H3? Bem, as brancas poderiam seguir com a mesma ideia. Torre toma cavalo, cavalo toma torre, dama toma cavalo, e depois de dama toma a casa E3, o rei tem a casa H2 para poder jogar. E, de novo, as peças brancas estão muito bem posicionadas, enquanto a torre negra está muito mal posicionada. Essa posição é uma posição superior para as brancas. Cavalo e bispo compensam pela torre, e o posicionamento melhor das peças faz a posição das brancas falar mais alto. A diferença dessa posição para a anterior é que agora o rei está em H2, protegido atrás dos seus peões e do bispo, enquanto antes ele estava em F1, extremamente exposto para ataques negros. Então, essa é a consequência da falta do lance H3 antes nessa posição. Agora, as brancas tiveram que fazer o lance H3 para abrir uma janela para o seu rei, só que depois de H3, as brancas não têm mais tempo de tomar o cavalo em D7, porque as negras tiram seu cavalo de lá, cavalo em C5, melhorando o posicionamento do seu cavalo, e ainda por cima atacando o peão aqui de A4. Esse peão vai cair logo logo. Rei em H2, cavalo toma A4, e agora as negras têm a vantagem de um peão na coluna A. É um peão passado, só que qual que é a contrapartida das brancas? A gente vai ver que as brancas têm um certo contra-ataque aqui na ala do rei, certo?
Torre em D8 das brancas, tentando se utilizar desse contra-ataque. As peças brancas já estão de olho nessa ala do rei, então está na hora da gente tentar atacar a ala do rei. G6 das negras para abrir uma janela, mais uma janela para esse rei respirar, só que dessa vez uma janela que mantenha o rei de olho na defesa das suas peças, certo? Dama em D4, atacando o cavalo de F6. Rei em G7, defendendo o cavalo. E aqui nós temos uma posição bastante complexa, em que os jogadores tinham apenas 3 minutos, 3, 4 minutos cada um, para fazer um total de 6 lances. Então a situação estava extremamente complicada e nenhum dos jogadores tinha muito tempo para analisar a posição. Tanto é que eu gastei 20 e poucos minutos em um vídeo especial logo depois da partida, apenas para analisar essa posição aqui. Então, se você quiser uma análise mais aprofundada dessa posição, que eu recomendo que você veja, vou deixar linkado no card que está aparecendo aqui, ou então na descrição desse vídeo aqui embaixo, o link para você ver esse vídeo à parte da análise dessa posição da partida. Eu não vou analisar profundamente essa posição aqui, porque ela já foi analisada no canal. Eu vou mostrar o que aconteceu na partida. As brancas fizeram o erro grave de jogar o lance C5. A ideia delas era talvez bloquear a ação da dama aqui, que estava defendendo a torre em F8, e com isso possibilitar um torre toma F8 depois das brancas. Quanto o rei toma, bem, as brancas ganhariam um cavalo, porque o rei não está mais defendendo o ponto F6, dama toma cavalo em F6, as brancas estariam com um cavalo de vantagem. O problema é que as negras podem capturar a torre em D8 antes de qualquer coisa. Então torre toma D8, cavalo toma D8 e o rei continua defendendo esse cavalo em F6. As brancas não conseguiram nenhuma vantagem aqui na ala do rei e, além disso, sofrem a perda de mais um peão aqui. Cavalo toma C5. As negras estão com 2 peões de vantagem, são peões passados. E agora a única chance das brancas é tentar partir para o ataque. Dama em D6, procurando jogar dama em E7, atacando o ponto F7. Mais profundidade nessa análise nesse vídeo que eu já comentei. As negras poderiam se defender nessa posição com lance dama em A4. De novo, veja o vídeo paralelo que eu linkei. Mas ao invés disso, as negras cometeram o erro de jogar dama em D3. E aqui a vantagem que as negras tinham foi por água abaixo. As brancas continuaram com cavalo toma E6, peão toma E6, dama em E7, rei em G8, dama toma cavalo em F6 e a posição nessa situação acaba se tornando um empate. Depois das negras avançarem o peão de E4, as brancas jogam depois das negras avançarem o peão de A4, as brancas jogam E4, bloqueando a ação da dama negra na defesa do ponto G6. E com isso, as brancas têm a possibilidade de tentar forçar um empate nessa posição. Quer dizer, até aqui eu analisei nesse vídeo paralelo que eu comentei. Então, se vocês quiserem ver exatamente o que aconteceu, vão para aquele vídeo. Eu passei realmente correndo essa posição agora. Certo. Nessa posição, nós temos que as brancas podem tentar forçar um empate em cima das negras. Dama em G6. Caso as negras joguem dama em G7, a gente vai repetir posição, os jogadores vão concordar com o empate. Caso as negras tentem jogar mais um pouco, elas podem tentar jogar rei em H8. As brancas jogam o lance E5. As negras vão tentar promover um desses peões. Só que
as brancas trazem sua dama para B1, protegendo a casa A2 do avanço do peão, além de atacar o peão ali em B6. Então, a ideia das brancas vai ser capturar o peão de B6 e voltar para a defesa da coluna A antes da promoção do peão em A1. Então, dama toma peão de B6, quando o peão negro jogar em A2, as brancas jogam dama em A7 e esse peão vai cair. No final das contas, a gente teria um empate nessa posição. Por algum motivo, o Carlsen tentou forçar um pouco mais a posição nessa situação, jogando dama em C6. Talvez ele achasse que a dama não estaria bem posicionada aqui na ala do rei. Não sei, mas o Carlsen tentou manter a pressão nessa posição, sendo que ele não está em condições de manter essa pressão. As negras têm um peão passado, tem peão de vantagem. Na verdade, não tem peão de vantagem nesse momento. Só que tem um peão passado que vale mais que esses peões bloqueados aqui na ala do rei. Então, é como se tivesse um peão de vantagem. As negras seguiram com dama em D8, F5. Por quê? A ideia das brancas é um possível peão toma peão, peão toma peão, liberar a ação do seu bispo de casas claras para entrar na partida. Esse bispo está sem jogar aqui na casa G2, porque ele está sendo bloqueado pelo seu próprio peão. Por exemplo, peão toma peão, peão toma peão, e agora esse bispo já pode jogar. Evidentemente, as negras não vão contribuir com as ideias das brancas. Ao invés de capturar na casa F5, as negras decidem continuar com o avanço do seu peão. Peão em A3. As brancas capturam o peão de E6. As brancas agora estão com um peão de vantagem. Só que esse peão parece que não vai ter tanta facilidade de promover, enquanto o peão negro aqui está livre para promover, né? Pois bem, a ideia das brancas é, se as negras não fizerem nada, avançar esse peão para E7, ameaçando promover em E8, vencendo a partida. Se dama toma peão em E7, as brancas jogam dama em A8, atacando o rei, ao mesmo tempo em que elas vão retomar aqui o peão de A3. Quer dizer, a vantagem que as negras têm, que é esse peão passado, vai sumir. Então, por causa disso, as negras não podem permitir com facilidade que esse peão promova, né? Ou, se esse peão promover, elas não podem deixar a dama branca atacar o rei aqui na última fila, com duplo no peão que as negras vão promover. Então, as negras têm esses problemas para lidar, elas decidem lidar com a situação de ataque da dama branca aqui na casa A8. Rei em G7, foge desse ataque na última fila, dessa forma dando tempo das negras tentarem defender o peão aqui em A3. As brancas seguem com o plano de E7, dama toma E7. Bem, o plano aqui não vai dar mais certo, né? Porque as brancas não têm cheque nas negras. As negras vão dar conta de defender esse peão, tirando esse cavalo aqui da casa C5. Dama defende o peão de A3. Já que as brancas não têm esse plano, bem, pelo menos vamos tentar ganhar aqui o peão de B6. As negras seguem com cavalo em D3, dama em A5, ficando de olho nesse peão de A, dama em C5, dama, as brancas não querem trocar as damas, né? A dama branca tem que ficar por conta da defesa do peão de A, na verdade da defesa da promoção desse peão, cavalo em E5, e aqui as brancas cometeram um erro grave, que foi o lance dama em E6.
Talvez uma alternativa fosse dama em B7, cheque, tentar de alguma forma dar um perpétuo no rei negro, ao mesmo tempo em que elas não ficam tão distantes da coluna A, possibilitando a defesa dessa coluna da promoção do peão. Só que, ao invés disso, as brancas jogaram dama em E6 e com isso elas acabaram perdendo a partida. Depois do lance H5 das negras, as brancas se encontram numa situação de zug-zwang. Elas não têm nenhum bom lance para ser feito, certo? Por exemplo, se elas jogam bispo em F1, as negras jogam dama em F2, cheque. O que as brancas vão fazer aqui? Tirar o rei? Bem, cavalo em F3, apoiando um possível checkmate das negras. Bem, não quero trazer o rei para casa H1, então. Vou jogar bispo em G2 defendendo do checkmate. Ainda estou levando cavalo em F3 de qualquer forma. O bispo não pode capturar esse cavalo, porque estaria dando descoberto no rei. Quando o rei foge desse cheque, checkmate novamente. A gente percebe que a posição branca não é nem um pouco favorável. Elas tentam continuar jogando mais um pouco, jogam o lance H4, mas depois do lance A2 das negras, as brancas desistem da partida. Elas percebem que não tem como continuar a partida nessa posição. Então nós temos o primeiro resultado decisivo desse Mundial, resultado que aconteceu na 8ª partida do Mundial. A gente quase quebrou o nosso recorde de empates seguidos em mundiais. O recorde é de 8 partidas. Se essa partida tivesse empatado, nós teríamos o recorde. Só que o desafiante Sergei Karyakin conseguiu sair na frente nesse Mundial. O Carlsen ficou extremamente grilado no final dessa partida. Ele não conversou com a imprensa. Ele chegou aí para a sala de imprensa depois do final da partida, só que saiu antes de responder qualquer pergunta. Isso criou uma certa discussão na internet sobre o Carlsen tem direito de estar tão nervoso, ou ele se mostrou um bebê chorão, como alguns comentaram. Bem, eu realmente não vou me posicionar sobre isso. O Carlsen é o campeão mundial atualmente. Depois dessa partida ele está mais próximo de perder seu título, só que ele tem força suficiente e capacidade suficiente para tentar reverter esse resultado. A única coisa que eu sei é que a partir de agora a gente não vai ter mais partida de empate nesse Mundial. Ou a gente vai ter vitória do Karyakin ou vai ter vitória do Carlsen, porque o Carlsen vai vir com tudo. Ele não vai aceitar mais posições iguais. Eu imagino que daqui até o final do Mundial a gente vai ter uma situação parecida com a última partida do Mundial Feminino de 2016 que eu analisei aqui no canal. Naquela partida, muitos analistas disseram que a Maria Muzychuk tinha várias chances de empatar a partida e que ela cometeu erros graves naquela partida. E eu fui obrigado a discordar de vários grandes mestres naquela situação. Porque na última partida daquele Mundial, a Muzychuk precisava da vitória para conseguir se manter viva no Mundial. E vai ser a mesma situação agora no Mundial Absoluto que está sendo jogado em Nova York. A gente pode ver situações em que o Carlsen vai ficar mal na posição. Muitas analistas vão dizer que o Carlsen cometeu riscos desnecessários porque ele poderia ter empatado a partida. Só que a pressão em cima do Carlsen agora é gigantesca. E o Carlsen vai jogar para tentar vencer a partir de agora. Quer dizer, o Mundial que a gente acompanhou até a partida 7 acabou. A gente não vai ter mais empate. E se acontecer empate, vai ser um empate muito bem jogado. Então, eu estou ansioso para ver o que vai acontecer, certo? Então, novamente, eu gostaria de pedir o like de vocês pelo resultado dessa partida. Primeira vitória, primeiro resultado decisivo desse Mundial.
Eu gostaria de convidar vocês para acompanhar o resto desse Mundial. Vai ser um final de Mundial bastante interessante, que a gente vai ver ou um Carlsen extremamente abalado ou um Carlsen extremamente agressivo. Qualquer um dos dois vai ser muito interessante de se assistir, certo? Então eu vejo vocês na análise da próxima partida e tchau!